Esse caso quem mandou para mim foi o Edivaldo. Ele disse para mim que ele recebeu uma ajuda espiritual, porque ele falou que na época ele era rapaz ainda e ele disse que ele trabalhava em construção civil. Então ele falou que sempre aconteciam acidentes, principalmente nesse condomínio que eles estavam construindo ali de grandes torres, ele falou, estavam construindo as torres ali, edifícios altíssimos. Então demorou bastante para eles concluírem esse trabalho, né, entregar esses prédios aí desse condomínio, mas teve muitos acidentes fatais ali. Então, ele disse já tinham acontecido vários acidentes, e ele, quando entrou para trabalhar na construção civil, estavam construindo esse condomínio aí, ele falou que eram torres muito altas do edifício. Ele falou que quando ele entrou, ele não pegou do começo, já estava pela metade já. Então ele falou que quando ele entrou lá, sempre estavam falando de acidentes que aconteceram no início das obras, tudo. E aí o pessoal começou a dizer que estava vendo coisas, né? Vendo espíritos ali, vendo espírito de funcionários ali que morreram, né, durante o trabalho. Então, mas ele falou que nunca se ligou nisso. Ele falou que escutava as histórias ali dos mais antigos que estavam ali na obra ali, mas ele nunca se impressionou, não. Ele escutava as conversas, tudo, mas ele nunca viu nada, nunca presenciou nada. Ele disse que quando foi um dia, estavam todos ali trabalhando, tudo. Ele disse que viu um homem passar rápido, sabe, com uma certa, assim, bem apressado. Ele falou que estava num setor ali, no térreo, ele disse. Estava ali num setor ali, e ele passou assim, por baixo do que seria a garagem ali daquele prédio, e viu aquele homem passar, mas ele falou que achou estranho, porque o homem não estava nítido. Ele disse, o homem não estava nítido, o homem parecia que estava meio apagado, ou meio enfumaçado. Ele falou que estava esquisito. Aí chamou a atenção dele, e ele ficou assim olhando, e aquele homem foi assim para fora, né, debaixo ali daquela garagem, foi para onde estava o ar livre ali, e olhou para cima. Aí ele ficou assim, ué, o que ele está olhando lá? Aí ele foi também assim, né, na direção da onde estava. Ele falou, não fui até ele, não fui lá para perto dele, não, fui assim para o meu lado e olhei para ver o que ele estava olhando. E ele disse que quando ele olhou, ele falou que tinha lá o pessoal trabalhando nos andaimes. Ele falou bem lá em cima, lá, ele falou, lá para cima do 10º andar, tinham os rapazes lá, os trabalhadores trabalhando lá. E aí ele, ué, o que ele está olhando lá? Mas ele falou, mas isso daí não é coisa desse mundo. Ele parece que está enfumaçado. Ele achou ainda que estava com algum problema de vista, ele falou. Aí ele ficou ali olhando ali. E aí ele falou que aquele homem, ele falou que era um homem baixinho, moreno, ele falou bem trocundinho, sabe? Ele disse, bem fortezinho, parrudinho. E ele falou que aquele homem estava com uma roupa de serviço, como se, né, toda, deu para ver assim que estava assim suja, como se estivesse suja, nem empoeirada, assim. E também com umas botas ali que eles trabalham, tudo, e capacete. Aí ele falou, mas esse homem eu nunca vi aqui, ele trabalha aqui, eu nunca vi esse homem aqui. Aí ele ficou olhando e aí ele resolveu ir para perto desse homem. Mas aí ele falou que uma coisa veio nele assim para ele não ir. Aí ele parou no meio do caminho e aí aquele homem de novo foi ali para o ar livre ali, olhou para cima e começou a berrar, né, fazendo, querendo tipo chamar a atenção
dos rapazes lá. Mas os rapazes não escutavam ele gritando. Aí ele falou que aí ele foi andando assim para querer saber o que aquele homem estava chamando aqueles rapazes lá. Aí ele falou: o que foi? O que foi, moço? Né? Ele falou: o que o amigo está querendo? O que está chamando lá os amigos lá de cima? Aí ele falou assim, aí ele virou assim. Você me vê? Aí o rapaz falou assim: vejo, claro que vejo, estou vendo você aqui. Por que o senhor está chamando os rapazes lá em cima? Aí ele falou assim: Não, sabe o que é? É que avisa eles. É que eu tô querendo avisar, mas eles não me escutam. Mas ainda bem que você me escuta. Você me escuta? Ele falou: claro que eu escuto. Eu escuto, eu vejo, eu tô bem das vistas. Aí ele falou, disse que ele chegou para esse homem e falou: apesar que o senhor tá meio esquisito. O senhor parece que tá meio enfumaçado. Aí disse que esse homem não ligou para o que ele falou. Chegou e falou assim: tira aqueles rapazes de lá. Corre! Corre e avisa eles para eles saírem de lá, porque vai vir um vendaval aí e eles vão despencar lá de cima com aquele andaime. Aí o Edivaldo chegou e falou assim: oh, que isso? Cruz credo, para com isso. Né? Diz que ele falou: não, vai lá avisar, porque senão vai acontecer com eles o que aconteceu comigo. O andaime caiu e eu morri. Aí diz que o Edivaldo diz que olhou assim para ele assim. Aí quando, sabe, o Edivaldo parece que deu um choque nele assim. E quando ele tipo assim meio que voltou a si, cadê o homem? O homem não estava mais ali na frente dele. Mas aí ele falou: não, eu vou, pode não vir, vendaval nenhum, mas eu vou lá avisar, eu vou tirar aqueles caras de lá de cima. Aí diz que ele correu, subiu lá onde os rapazes estavam, né? Avisou os outros que estavam ali para ficar gritando para eles saírem dali, todos que estavam, porque aí ele não avisou só para o rapaz que estava na direção daquele homem ali. Ele avisou todos que estavam nos andaimes, que eles estavam fazendo tipo um reboco por fora. Então ele avisou todos que estavam no andaime para sair ali. E aí ele falou que falou que agradece muito ao engenheiro, o encarregado da obra que estava ali no dia, e quando ele falou isso, eles acreditaram nele e deixaram ele fazer os trabalhadores tudo descer, né? Sair dali daqueles andaime ali. E aí quando os rapazes saíram dos andaime, ele disse que chegou uma ventania, e os andaime caíram. Ele falou. E aí, mas caíram, mas sem trabalhador nenhum. Os andaimes caíram sozinhos, porque com a ventania, né, aqueles andaimes, ele falou que antigamente não eram tão seguros como agora eu acho ainda aquilo ali muito perigoso. Mas antigamente, há muitos anos atrás, ele falou, era muito precário, ele disse. Então, com o vento, com aquela ventania, aquele andaime ficava ali balançando, e ficou ali balançando muito forte, e os andaimes acabaram caindo. Diz que todos caíram, né? Ficaram pendurados, outros caíram, e ele falou assim que até hoje ele não se esquece disso, ele disse. Não se esquece desse homem, desse espírito, ele falou, esse espírito que apareceu ali para me avisar que era para tirar os rapazes dali, porque senão ia acontecer isso com ele. Aí, ele muito curioso, aí ele ficou querendo saber quem era aquele homem, né? Aí, pelo jeito dele, que ele viu, começou a descrever ali para os mais antigos, aí os mais antigos falaram, você está falando do fulano de tal. Realmente. Ele já morreu, foi no começo da obra que aconteceu o acidente dele, né? No começo aqui da construção, ele caiu. Só que não foi assim com vendaval. O andaime se soltou e ele acabou caindo e morreu na hora.
Nossa. Então, aí depois, né, ele falou assim que depois até de tudo isso que esse homem veio avisar ele, esse espírito veio avisar ele, tudo, os rapazes ficaram com medo de voltar a subir lá no andaime e tudo, e acabaram até, tipo assim, falando em relação a esse homem que apareceu ali, aquele espírito, como protetor deles. Eles, quando sempre pediam, rezavam e pediam a proteção dele, que se fosse acontecer alguma coisa com eles ali, que ele viesse avisar, para não deixar acontecer nada. E aí ele falou que em relação ali os andaimes ali, os rapazes que ficavam, né, lá no alto, lá pendurado lá no alto, nunca mais aconteceu nada. Mas ele falou que aí aquele homem ficou depois sendo venerado ali pelos funcionários ali da construção daquele condomínio ali. Todos, quando iam ficar lá no alto, lá pendurado nos andaimes, pediam a ajuda dele, pediam a proteção dele ali. E aí ele fala, agora eu não sei por que eu consegui. Ele falou, eu não sei dizer o porquê que eu consegui ver ele, e ele veio até mim para eu bem dizer, para eu também ajudar a salvar a vida daqueles homens. E graças a Deus, porque ele conseguia ver ele, né? Acho que era o único ali que conseguia ver. E aí ele falou, e agradeço também, ele falou, agradeço muito ao engenheiro que estava no dia lá na obra, aos encarregados, que quando eu falei isso para eles, eles não duvidaram em nenhum minuto de mim, ele falou. Eles não acharam que eu estava mentindo, não. Eles acreditaram em mim e eles falaram que era para avisar para os rapazes saírem lá de cima para vir para cá. E foi só quando os rapazes saíram, começou aquele vendaval. Ele falou que um vento tão forte. E realmente, ele falou, ainda bem que a gente estava debaixo ali da garagem, né? Estava protegido ali, mas, né, não pegou ninguém que estava ali por baixo, nada. Porque pela movimentação toda ali do que ele fez, ele falou, chamando os rapazes, tudo, o pessoal tudo parou de trabalhar para vir ver o que tinha acontecido. Então não tinha ninguém andando ali por baixo, aonde caiu aqueles andaimes, e graças a Deus não machucou ninguém, ele falou. E ele falou que é muito agradecido até hoje a esse espírito desse funcionário que morreu ali, também que caiu do andaime, né? Caiu com o andaime e tudo, e ele veio para ajudar os outros rapazes, que ele falou que se aquele andaime caísse com aqueles rapazes todos, né, ele falou assim que ia ser mais de 5 mortes ali. Não. Com certeza, porque eles estavam numa altura, né, estavam muito alto onde eles estavam, então não tinha como eles escaparem. E aí ele agradece, ele falou, sou agradecido, aí ele fala o nome, né, do funcionário lá, do espírito que veio avisar ele, a ajudar aqueles rapazes a não acontecer nada com eles. E diz que ele falou que tem contato com um desses rapazes que estava ali no andaime, e esse rapaz diz que até hoje acende vela para esse espírito que veio ali salvar eles ali antes do vendaval, veio alertar eles antes do vendaval começar. Então esse aí foi o terceiro, né, caos, mas eu já contei uns aí a da cruz, a da mamãe também, que conversava com vovó, que vovó vinha avisar também. E aí, meus assustados, o que vocês acharam desse caos aí? Esse caos eu achei muito legal, do Edivaldo. Aí eu aproveitei, achei assim, não achei coincidência, que eu não acredito em coincidência, mas calhou junto com os causos da mãe do Denis e o caos dele. Eu falei, eu vou levar para a live, vou contar na live esse caos. E aí, Ótimo. Muito bom. Muito bom. Ai, que Primeiro comentário é a Vera dispensando o Paulo para ficar com o cara da SWAT. Eita, Vera! Eu coloco o Paulo para casa da irmã dele, Adri. Boa pedida.
Ô, Paulo, desculpa aí, Paulo. Aqui, Luiz Fernando, quanta gente morre nessas construções. Sim, é. Aqui Muita no gente. Guarujá já teve bastante, né? Na época do boom imobiliário aí, Aqui, nossa. anos 70. Porque os equipamentos de segurança, né? Era horrível. Não Nem tinha. Nem tinha, é.